Boa noite. E aí, pessoal, tudo bem? Bruno, é da String. Essa ideia era do Banco Real lá? Ah, tá. Não, beleza. Ah, legal. Não, legal. E como que você fez o decrypt da string? Ah, base 64. Eles usam bastante também, base 64. Ah, legal. Exploit kits. Hum, Você não sabe quem que gerou esse tráfego aí? Mas é uma máquina de fora. Ah, tá. Mas você não conseguiu no computador identificar o. Não tem acesso. Então, beleza. Vamos começar a nossa aula. Então, nessa aula, nós vamos fazer um lab, mais um lab, com outro malware. Nós vamos fazer análise desse malware usando diversas técnicas, ferramentas que nós já vimos até aqui. Então, uma análise bem livre e, inclusive, nós vamos usar hoje o AIDA, o AIDA Pro. Eu não pus aí no material necessário, mas nós vamos usar o AIDA, que é a ferramenta de disassembly. Na apostila, infelizmente, eu não coloquei nada do AIDA, assim, de tutorial e tal, mas na internet, no livro, tem bastante coisa sobre ele. No livro, principalmente, né, que o livro já vem tudo certinho, a informação. Vocês podem encontrar muita coisa, assim, para quem nunca viu o tutorial, mas eu vou falar, assim, desde o básico, do como mexer no AIDA, as principais funções. Sim, Bruno, pode restaurar o snapshot. O AIDA é uma ferramenta bem avançada, né, e complexa. Tem muita coisa mesmo. E tem o livro que o Bruno falou aí também. Só do AIDA, tem vários livros. E é a ferramenta mais avançada que faz disassembly atualmente. Ô Guilherme, eu acho que vale só se você fizer análise assim, todo dia pela uma empresa, ou se estiver recebendo por isso, pela análise. Tipo, todo dia se fizer uma análise. Se o trabalho for só isso, se fazer isso profissionalmente, acho que vale a pena sim o AIDA. Mas se for esporádico, analisar assim casos esporádicos ou para estudo, é melhor a ferramenta fria, ela já dá conta. O pessoal que usa a ferramenta paga é só o pessoal que trabalha mesmo todo dia, tipo, só fazendo isso. Mas lógico, quem tiver dinheiro é melhor. A lógica é que a ferramenta paga é melhor, né? Mas a free já dá bastante para nós usarmos. Tem uns cursos que tem aquele cara da Kaspersky, que ele dá um curso de engenharia reversa. Lá não sei se vocês conhecem aquela conferência Recon, que é só de engenharia reversa, que é lá no Canadá, recon.cx.
Essa conferência só de engenharia reversa lá no Canadá. Aí o cara que é da Kaspersky, ele dá um curso de engenharia reversa de malware. E aí ele exige que todos os alunos tenham o AIDA pago, a versão comercial paga do AIDA. Não pode ser a versão free. Ó, o curso que eu falei é esse daí, ó. Que custa está $4.800 canadenses. $4.800. R$10.000. Lá no Canadá. Você ainda tem que viajar pra lá. É muito dinheiro, né? Pelo menos pra nós, brasileiros, é muito dinheiro isso. É mesmo pagando meia fica caro. Então vamos lá, eu vou compartilhar aqui meu desktop pra gente fazer o lab. Então com a máquina virtual limpa, né, o snapshot limpo, para começar a análise. Então esse lab é o 502. Então eu vou copiar aqui o arquivo do lab, que é o lab502.com. Eu vou copiar lá no C2 pontos. A placa de rede, primeiro deixar como host only. A minha já está host only. Primeiro nós não vamos deixar o malware escapar pela internet. Então, nosso arquivo é desconhecido, nós não sabemos ainda nada sobre ele. Primeira coisa é usar os identificadores para obter um perfil inicial dele, né? Se ele tem proteção de packer e o compilador que é utilizado e as dicas que as ferramentas fornecem. Então vou abrir aqui no PID lab502.com. Borland Delphi 6 ou 7. Então ele está sem nenhuma proteção aparentemente. Eu vou abrir aqui no Exenfo PE também, só para confirmar. Borland Delphi também, e não está com packer. Então ele está sem proteção. E isso já é um bom sinal. Na outra aula, quando nós identificamos que ele era de Delphi, nós já fomos lá e tentamos descompilar o arquivo, né, com o DD, para depois abrir no Delphi. Dessa vez eu não vou fazer isso, mas se alguém quiser fazer, pode fazer. Eu vou por um outro caminho. Mas, não, como eu disse, já não existe regra. Então, cada um faz o que acha mais confortável e que tem mais experiência e tudo mais. Eu vou fazer agora, eu vou primeiro usar as ferramentas de análise dinâmica para obter mais informações sobre o malware.
Então, primeiro eu vou startar o FakeNet para ver o que ele usa da rede. Vou lá em CMD, Tools, FakeNet, FakeNet. Pronto, o FakeNet já está rodando. Olha o Java dando trabalho aqui. Deixa eu matar esse Java. Tá vendo, ó? Eu não tirei o Java, isso que dá, ó, a interferência que dá nas análises. Então, de novo, FakeNet. E agora eu vou usar o Regshot. Nós não usamos ontem, então eu vou usar o Regshot. Por enquanto eu não vou usar nenhuma outra ferramenta para não interferir muito no resultado do Regshot. Então eu vou ativar aqui o Regshot. Então a tela dele é bem simples, ó. Ele pede para escolher se quer o relatório em TXT ou HTML. E aqui, ó, se você quiser também monitorar o sistema de arquivos, você tem que marcar a opção aqui, Scandir. E aí você especifica qual diretório que você quer monitorar. E ele é recursivo, né? Tudo que tiver dentro das pastas ele vai monitorar. Então eu vou deixar o C2 pontos, que é todo o HD, e ele vai monitorar aí. Então ele tem ativado aqui só o botão First Shot, vai ser a primeira imagem que ele vai tirar. E aí, depois dessa imagem, nós vamos executar o malware, depois tirar o segundo shot e comparar. Então vou tirar agora o primeiro shot. Pode só clicar em shot, não precisa salvar. Ele faz uma leitura do estado atual da máquina em relação ao registro e ao sistema de arquivos. Beleza, já terminou, ó. Então agora é só minimizar. E agora eu vou executar o malware. Então vou lá. Eu vou executar o malware direto. Clicar 2 vezes. A ampulheta está rodando. Se quiser, eu poderia ter aberto também o Process Explorer para ver o processo que é criado. Só que lembrando que só de abrir o Process Explorer, talvez já Regshot pegue alguma coisa da ferramenta. Ó, aparentemente não tem nenhum processo estranho rodando. Então parece que o malware já executou. Então vou já tirar o segundo shot da ferramenta. E agora eu clico em comparar. O formato que eu escolhi foi o TXT. E aí nós temos o relatório da ferramenta. Então tem várias categorias, ó. Primeiro, valores adicionados no registro. Isso aqui
é do registro. E aí nós temos que olhar e ver se deve ser do Windows ou coisa própria do Windows ou do malware especificamente, ó. Tem duas chaves que foram adicionadas no registro. A primeira e a segunda não são de referência ao malware, especificamente alguma atividade dele. É coisa padrão do Windows isso daí. Então não tenho que verificar nessas chaves. E aí nós temos valores modificados no registro. As duas primeiras já é do Windows. Depois continua sendo do Windows. Então no registro ele não alterou nada. Tipo assim, alguma coisa diferente do funcionamento dele. Tudo isso que nós estamos vendo é do Windows ou da ferramenta que eu executei, do Process Explorer. Não tem nada de significativo. Na maioria das vezes, quando eles colocam alguma coisa no registro, é para adicionar persistência para o malware iniciar quando o computador for reiniciado. E aí eles colocam em chaves do Windows, tipo run, chaves que são exatamente para isso. Então aqui não tem nada usando essas chaves. E também depois dá para a gente tirar a prova com o autoruns. Então referência ao registro não tem nada. E agora é do sistema de arquivos, ó. Arquivos adicionados 10. Então foram criados 10 arquivos. Ó, esse primeiro aqui já é coisa do malware, ó. Não é do Windows não. Essa primeira linha aqui desse arquivo adicionado, ó. Lá em documentos e settings, administrador, configurações locais, dados de aplicativos e dsys.txt. Então isso é o malware que gerou, não é do Windows. O segundo é do Windows. Deixa eu ver essas duas aqui. Isso aqui, o Windows adicionou, mas por causa do malware, o malware que gerou essas duas aqui. Isso aqui está lá na pasta, ó, configurações locais, arquivos temporários de internet, do Internet Explorer. A pasta. Foram gerados 2 arquivos temporários do Internet Explorer, como se ele tivesse navegado, né? Então isso já é suspeito também. Esse daqui também não é nada. E essa daqui, lógico, tá na cara que é coisa do malware, ó. Lá em C2 pontos, ele criou 5 arquivos dentro de uma pasta chamada WinXP, que é o nome do computador aqui, e um hexadecimal, não tenho certeza do que número referente a isso daí. E aí ele criou vários arquivos, ó. 64x346.cdx, outro .cdx, um outro chamado DAO, outro ccda.cpl e ccda.z7. Então isso aqui o malware adicionou aí no sistema, na execução. Aqui arquivos modificados.
Ó, o histórico do Internet Explorer foi modificado. CPL é a extensão do painel de controle. E ele é executável, né, o CPL. CPL é um arquivo PE, formato PE. E é executável assim como os .exe também. Os maiores às vezes usam o CPL para executar. Então, arquivos temporários de internet, do Internet Explorer foram alterados. Ó. Tipo, isso acontece quando é acessado alguma coisa. Cookies. Isso aqui é log do usuário, do Windows mesmo. Ó, o que o FakeNet gerou um backup, ele pegou aqui também, ó. Salvou em disco. Atalhos, logs, nada. E aqui uma pasta criada, folders adicionados e aquela pasta lá de cima que está armazenando aqueles 6 arquivos. Então o que tem de mais interessante é, primeiro tem um TXT aqui no temporários não, dados de aplicativos, depois tem registros do Internet Explorer, tem a pasta que o malware criou com 5 arquivos, mais Internet Explorer e só. Então, só nisso daqui já tem várias outras coisas para nós analisarmos. Vamos ver o FakeNet, né? Porque o FakeNet estava rodando também. Então vamos ver o que ele gerou aqui. Ó, o FakeNet pegou o tráfego. Então, para visualizar melhor, eu vou finalizar a ferramenta e abrir o backup que ele gerou. Abrir lá no Wireshark. Tráfego TCP, HTTP. Não teve nenhuma consulta DNS. Ó, a primeira coisa que ele fez aqui, ó, um GET por host 298.135.219 e o caminho da pasta do HTML que ele acessou, ó, sistema/modules/syscda.html. Vou copiar aqui só para fazermos um histórico dos que foram encontrados. Então já é mais um local para analisarmos. E aqui tem um outro get. Vou copiar aqui. Deixa eu ver, o mesmo host, ó, o mesmo site que ele pediu para acessar. E tem uma URL grande aqui. Então deixa eu separar ela aqui. Tá passando variáveis, né, para o PHP. Ó, chave, URL, tá.
Então, na segunda requisição foi um GET para a pasta sistemas módulos infect1 index PHP recebe. Então, a variável, esse PHP vai receber duas variáveis pela URL. A primeira variável chama chave, que tem o valor x-chave. E a segunda URL chama segunda variável chama URL e que tem esse valor aqui, ó. WinXP umas tag HTML, ó, barra fonte, color ciano, é um HTML isso aqui, ó, B de negrito, o barra 20, o %20 que é o espaço, CDA, fonte, color, gray, size 2, 0 KB, fonte, português, Brasil, fecha fonte, fecha o B. Então é um HTML isso daqui, né? Mas pelo nome aqui, ó, desse get e pelo o comportamento comum dos malwares, isso aqui é para avisar, provavelmente para avisar que mais um computador foi infectado e passando aí algumas informações desse computador. Então, um comportamento muito comum nos malwares é que após a infecção ele avisa em algum lugar que mais um foi infectado, um relatório que o bandido lá, ele controla esse relatório, que é uma página PHP, que ele visualiza todo mundo que ele conseguiu infectar, a quantidade de pessoas, tal, e alguns dados sobre o computador da vítima. Então o malware automaticamente após a infecção ele avisa esse relatório aí, esse site, para falar que mais um foi infectado e passar algumas informações do computador da vítima. Por exemplo, aqui, ó, o WinXP é o nome do meu micro. Português Brasil é a localização, né, do Windows. E às vezes o mais comum que eles passam é o IP da vítima, o usuário, o nome do usuário, o nome do computador. Então é muito comum esse comportamento. Inclusive eles chamam os computadores infectados de infects. Esse termo é muito comum entre eles usar. Quantos infects você tem? Tipo, quantos computadores você conseguiu infectar? Ou quantos computadores estão sob o seu comando? Então, isso daí é muito comum de ser encontrado. Aí o cara vai lá depois dessa página de infects e consegue saber quantos ele infectou. E às vezes, dependendo dos casos, eles negociam isso, né? Eles vendem, alugam. Tipo, eu tenho, sei lá, 1000 computadores infectados. Tipo, uma botnet, né? Eu deixo você usar ela por 1 hora por, sei lá, R$50. Aí o cara pode alugar a botnet do outro. Ou ele pode vender os computadores infectados. Existe um mercado para isso. No Brasil esse mercado ele não é tão profissional ainda, mas existe esse mercado também no Brasil. Mas fora é um mercado totalmente profissional já. E eles fazem praticamente empresas verdadeiras, legais, que mexem com isso. Tipo aluguel de botnet, para atacar os outros, essas coisas. Para fazer o que o cara quiser. Então eles conseguem remunerar os computadores infectados. E aí eles só vão conseguir fazer isso se eles tiverem a listagem, né, de quem está infectado, quantos estão infectados. Então esse malware primeiro solicitou uma página HTML, ccda.html, e depois provavelmente informou
através desse PHP que mais um foi infectado. O Carlos compartilhou um link aí, mas acho que não apareceu para vocês, né? Que ele bloqueia. Eu estou copiando de novo. A minha cópia deu errado. Sobre o preço das botnets na Rússia. Aí, o link correto é esse. Uma vez eu achei essas informações do Brasil num post que eu fiz no meu blog. E aí os caras falavam que acho que era 5 centavos o preço de um computador infectado. Eles vendiam ou alugavam, não sei. Acho que era 5 centavos os valores lá que eu encontrei. Mas se o cara tiver bastante, aí ele consegue muita grana com isso. Não, eu tô errado, é 50 centavos. Eles colocaram lá na contabilidade deles. Deve ter aumentado o preço já, ou não, porque isso daí é antigo já, 2011. Então, continuar aqui. Então, acessou duas pastas na internet. Provavelmente a primeira é para baixar alguma coisa da internet, para infectar o micro, adicionar malwares, baixar malwares adicionais. A segunda é para informar que mais um foi infectado. Eu vou fechar aqui. Eu vou fazer o seguinte agora, eu vou restaurar o snapshot. Primeiro eu vou copiar aqui as informações mais importantes. Ó, lá no Regshot ele falou que teve um acesso à página ccda.htm, que é justamente a pasta aqui que o malware tentou acessar. Ó. E ainda, se nós olharmos o nome dos arquivos criados, ó, tem dois arquivos que chamam ccda. Então, ele deve baixar desse ccda aqui HTML
vários dados para criar novos arquivos de malware no sistema, nesse sistema aqui. E como nós sabemos que ele criou a pasta, então é só ir lá no C2 pontos que vai ter a pasta que ele criou. Aqui, ó, WinXP, detalhes. Ó, tem 5 arquivos aí, só dois tem mais de 0 KB. Por que que tá isso aqui? Porque ele não acessou a internet verdadeira, né? Ele acessou o FakeNet. O FakeNet dá a resposta para ele, aquela página padrão da ferramenta, né? Aquele HTML padrão. Então, não é o que ele está esperando. Quando ele recebe aquela página do FakeNet, ele vai interpretar os resultados, mas a informação não vai fazer sentido para ele. Aí, com certeza, vai dar problema em alguma parte da execução do malware. Então, talvez por isso que esses arquivos aqui estão com 0 KB. Esses dois estão com 59, mas possivelmente também eles não estejam completos. Mas por enquanto, beleza. Eu vou habilitar minha máquina virtual para eu conseguir copiar e colar para fora no host. Porque eu vou copiar esses TXT aí que eu estou formando para minha máquina do host. Aqui eu já copiei para o Windows de fora. Porque eu vou restaurar meu snapshot. Porque agora eu quero executar o Process Monitor. Para ver se eu consigo descobrir mais alguma informação através do Process Monitor. Então vou fechar aqui tudo. O problema vai ser que minha conexão com a sala de aula virtual acho que vai cair. Então se eu cair eu já volto, que é por causa da VM que me derruba. Então restaurar minha máquina virtual. E vou iniciar ela de novo, já está restaurada. E provavelmente eu vou cair da sala. Opa, não caí. Melhor. Então vou habilitar de novo o FakeNet só para ele ter um ambiente de rede. Deixa eu lá desabilitar o Java. Vamos. É todos os meios que eles acham possíveis. Fórum, canal de IRC, Deep Web também. Ou mesmo para eles, tipo no Skype mesmo, ele tem os contatos dos amigos deles que fazem isso. E aí eles negociam pelo Skype. Eles não usam tanto Bitcoin ainda. Na Deep Web eles usam muito, mas antes eles usavam muito
O, o que caiu agora? Liberty Reserve. Era esse nome, né? Liberty Reserve. Aquele meio de pagamento digital. Mas aí eles estão buscando outros meios. Eles usam pagamento digital, basicamente. É uns mais desconhecidos. Acho que tem um que chama Perfect Money. Mas os pagamentos eles fazem por pagamento digital. Às vezes eles trocam. Eles falam, quem tem cartão de crédito em tal bandeira eu troco por milhas aéreas, por exemplo. Ó, colar aí. Ó, o que eles mais utilizavam é esse Liberty Reserve, esse método de pagamento digital. Os bandidos mais utilizavam isso no mundo inteiro. Aí a polícia dos Estados Unidos derrubou recentemente esse serviço aí. Que sabia que ele era usado pra coisa errada mesmo, eles derrubaram. Mas aí eles estão procurando outros. Tem um que chama Perfect Money. Então agora eu vou usar o Process Monitor para capturar os eventos do malware. Vou de novo executar o malware, só que agora só com o Process Monitor e o FakeNet executando. Então vou ativar a ferramenta e vou lá no malware executá-lo. Posso olhar aqui no Process Explorer, tem uma, olha, tá rodando aqui ainda, mas parece que no momento ele vai sumir lá, sumiu. Já vou parar o Process Monitor. Aí o FakeNet pegou de novo os negócios, as comunicações através do GET. Depois eles começaram a dar um pau aí de ouvir no DP. Então aqui no Process Explorer eu vou isolar já pelo filtro só o processo do malware, então lab 0502.com e vou tirar o referência a registro, porque nós vimos lá no Regshot que ele não faz nada de registro, mas depois eu vou conferir com o autor antes. E aí eu vou ver o que ele fez aqui. Então iniciou o processo, DLLs,
Isso é de uma forma bem geral. Ó, aqui nós vemos a hora que ele criou a pasta. Primeiro ele tentou abrir a pasta. Lá no C2 pontos, ó, o WinXP e tal. Aí ele deu como resultado não encontrado o nome, né? E aí ele foi lá e criou a pasta. Primeiro ele verifica se existe. Aí nós vemos ali ele criando os arquivos antes. Aqui em cima, ó, ele criou aquele TXT. Ó. Aí nós confirmamos que foi ele mesmo que criou. Lá, create file, dados de aplicativos e desys.txt. E que ele foi criando outros arquivos. Ó, aqui ele acessando os temporários lá do Internet Explorer. Isso daí é o momento que ele tenta acessar a internet, né? Ó, isso daqui, ó. Isso daqui nós não vimos em outras ferramentas, não dava para ver isso. O que ele está fazendo aqui, ó? Tá tentando ver se o diretório c2.program files 1/gb plugin existe nessa máquina. O GB plugin é aquele plugin que é utilizado para a segurança do Internet Bank, né? Os bancos usam ele como ferramenta de segurança para nós acessarmos a internet ou o banco pela internet. Vocês devem conhecer já bem o GB plugin, que precisa ser instalado nas máquinas. Que é uma eterna guerra também no Brasil entre os malwares e os GB plugin. Eles estão sempre tentando derrubar o GB plugin, alterar e parar de funcionar. Porque o GB plugin ele é um, não sei se alguém já tentou desinstalar, ele mesmo é como se fosse um malware, como se fosse um rootkit. Inclusive ele tem módulos de kernel também. Ele é utilizado para proteger, né, para tentar que o acesso ao Internet Bank não seja forjado. Os bancos usam ele para isso. Quase todos os bancos eu acho que usam, brasileiros. E os malwares estão sempre tentando desativá-lo. O Guilherme percebeu isso hoje. O GB plugin é como se fosse um rootkit, praticamente. Ele tem as mesmas características de um malware, mas ele é usado para a proteção, né, do acesso. Então o malware aqui ele tentou verificar se existia as pastas do GB plugin. E aí não encontrado. Quais de Java, Bruno? Plugin de segurança em Java? Ah, tá. Eles tentam subverter também os tokens, mas tipo, ele manda o cara digitar o negócio e aí tenta enviar rapidamente pro bandido lá a informação e o cara já utilizar. Mas eu creio que é bem mais difícil esses que usam autenticação em 2 fatores. Mas a criatividade deles também sempre estão inventando alguma coisa nova.
Então estou vendo aqui se tem mais alguma coisa significativa. Aqui no momento que criou o temporário lá do internet. Ó que legal aqui, ó, ali. Tipo assim, salva o temporário da internet e depois salva no arquivo em disco. Ou seja, ele está fazendo download da página da internet e está criando automaticamente o arquivo em disco. Isso mostra que realmente ele busca dessa página em ccda.html e busca informações para criar o arquivo dele em disco. Esse arquivo ccda.z7. O 7-zip acho que é o contrário, né? Não? 7z ou é Z7? Aqui ele está acessando o CMD, ó. Ó, esse do CMD ele está acessando o CMD. Geralmente o CMD é acessado para eles conseguirem executar alguma coisa. Ó, esse daqui, ó. Ó, nessa linha aqui, ó, o malware está executando o CMD, ó, process create cmd.exe, e ó o comando que ele está passando para o CMD, ó. Aqui na coluna detalhes nós conseguimos ver, ó, cmd espaço /c espaço start C2 pontos, a pasta lá que ele criou, o arquivo ccda.cpl. Então aí o que ele deve ter feito? Ele acessou a página da internet, baixou código adicional, igual o Trojan Banker faz, ou o Trojan Downloader faz, salvou esse código num novo arquivo para gerar um novo malware executável. E aí quando terminou de gerar esse executável, ele usou o cmd para executar ele, ó. cmd/c start e o caminho do arquivo. Esse arquivo aí, ccda.cpl, aqui ó, tá 0 KB. Mas ele achou que estava correto, né, que o arquivo estava funcionando. Mas ele tá 0 KB porque nós não deixamos ele acessar a internet. Mas se ele acessasse a internet e o sistema tivesse no ar ainda, então ele conseguiria executar o malware corretamente no nosso sistema, executar esse arquivo aqui específico, ó. Isso dá mais pista pra gente que esse deve ser o arquivo principal desse malware aí. Então a coluna detalhes que mostra o comando que foi usado com cmd, ó. E aqui embaixo, ó, ele começou a procurar outros nomes de arquivos, ó. cdy.cpl, cdx.cpl, cdh.dll, e ele não encontrou nenhum desses arquivos, ó. Atualização.ez, não encontrou. syscdb.ez. Então são vários arquivos que ele tenta ver se existe, mas não existe.
E aqui embaixo também ele tenta várias outras combinações, ó. Unlock reg.z7 down. Aqui ele está criando outro arquivo, cdx.cdx, acessando a internet e criando. E aí ele finaliza. Então, até então, basicamente, que nós sabemos que ele baixa desse site aqui dados para criar esse arquivo aqui e depois ele tenta executá-lo. Então, a partir desse momento, numa análise real, né, atual, com o malware ativo ainda, nós poderíamos ativar a internet para ele baixar as informações verdadeiras e depois analisarmos o ccda.cpl. Era um caminho para continuar na análise também através desse arquivo novo, mas nós também podemos ainda continuar na análise do próprio arquivo do malware que nós estamos analisando, porque ele tem muita coisa dentro dele ainda. Então agora eu vou abrir no AIDA, vou usar o AIDA para abrir esse arquivo lab502 para nós analisarmos mais aspectos dele. Então aqui está o AIDA Free. Então é a primeira vez que nós vamos abrir o AIDA. Então é um disassembler, né? Um AIDA. Ele transforma o código de máquina em linguagem de baixo nível assembly. Então escolher New. Ele consegue desassemblar vários formatos de arquivos diferentes para várias arquiteturas. Só que a versão free ela não consegue desassemblar vários formatos. A versão paga consegue desassemblar do Mac, Java, Net, vários tipos de arquivos aí. Amiga, coisa bem específica. Mas para o Windows, o mais importante é o PE Executable. Então pode escolher o PE aqui. E nós abrimos o arquivo do malware, o lab5. 502, abriu. Pode clicar em avançar. Nessa tela aqui ele fala se você quer criar a tabela de imports e a tabela de segmento de resources. Pode selecionar os dois. Daí são seções do arquivo PE, que nós vamos ver detalhes na aula de PE. Mas quanto mais informações nós tivermos na ferramenta é melhor. Então é bom abrir os dois. Pode clicar para começar o carregamento do arquivo. Demora um tempinho aí para o AIDA carregar. Já terminou aqui, depende do tamanho do arquivo. Pessoal, só um momentinho que eu vou pegar um copo de água lá, já volto. De volta.
Então essa daqui é a cara do AIDA. Então o AIDA ele possui aqui várias abas. Cada aba apresenta uma informação diferente a respeito do arquivo que foi carregado nele. Então a primeira aba aqui é o AIDA View. Aqui é a aba principal do AIDA, onde é exibido o código assembly mesmo, o código propriamente dito. O código executável, naquela seção de código do programa. Lembrando que o AIDA ele é um disassembler, ele é uma ferramenta de análise estática. Ele não está executando o malware aqui, não executa o malware para carregar ele aí. Então é estático. Ele lê todo o arquivo e interpreta esse arquivo e o código dele, o código assembly dele. Então ele não executa. Então se nós fizermos uma alteração aqui nesse código, por exemplo, não vai refletir no malware, vai refletir só no arquivo do AIDA. Que ele grava um arquivo lá que é o banco de dados dele, né, que ele gera esse código aí. Então essa primeira tela é a do código. Então aqui nós vemos a linguagem assembly, aqueles comandos assembly que nós vimos em algumas aulas. Por exemplo, aqui temos uma call. O AIDA tem duas formas de visualização de código. A primeira é essa daqui, que é por listagem. Nessa forma de listagem, ele mostra aqui qual seção do executável o código está, seção code, o offset, né, o endereço da instrução e a instrução. Ele também consegue exibir aqueles hexadecimais, os opcodes referentes a cada instrução. Aqui ele não está exibindo, mas se formos lá em Options, General, aqui tem uma opção, ó, Number of Opcode Bytes. Quantidade de opcodes você quer exibir aí na tela de código. Vou colocar 6 aqui, ó. E aí ele passa a exibir os opcodes igual o OLE faz, que exibe o opcode na frente da instrução do assembly, ó. Essa call aqui, o opcode referente a essa call é esse aqui, que é o que o processador interpreta. Então essa forma aqui é a forma de listagem que o AIDA exibe. Mas a forma mais legal é a forma gráfica. Quando ele identifica uma função, por exemplo, numa call, ele consegue exibir o código da função em formato gráfico. Então vou clicar 2 vezes em cima desse destino dessa call, dessa função aqui. E aí ele abre a função em formato gráfico. Essa daqui é pequenininha, só tem um bloco de código. Deixa eu abrir outra só para mostrar. Nossa, e essa aqui é muito grande por sinal. Ó, ele abre a tela o gráfico da função aqui embaixo. E aqui tem uma visão geral do gráfico, né? Que é possível navegar por esse quadradinho aqui. Você clica com o botão do mouse em cima de onde você quer e arrasta, ó, o gráfico vai arrastando também da função. E nessa visualização gráfica é mais fácil de analisar o código, porque, por exemplo, nos JNZs, que seriam os ifs, JZ e JNZ, que são nos jumps condicionais, ele já mostra o gráfico para onde que vai o código. Por exemplo, se for verdadeiro, ó, se não for 0, você vai no verde. Ou seja, se a opção for verdadeira é o verde, você vai aqui nesse código, senão você vai para esse. E aí você consegue arrastar esses gráficos, e aí você consegue visualizar o fluxo do código. Então, se você quiser alternar a visualização desse código de gráfico para listagem, é só apertar a barra de espaço.
Ó, ele volta para a visualização em listagem. Então essa visualização gráfica, ela é bastante útil. O AIDA, eles são ferramentas diferentes, apesar de terem essa listagem assembly, são ferramentas diferentes, Guilherme. Eles são complementares. O AIDA, ele é só para visualizar o código, uma ferramenta estática. O OLI, ele é um debugger. O OLI, além de visualizar o código, nós conseguimos executá-lo linha a linha, colocar breakpoints. O OLI é um debugger, o AIDA é um disassembler. Só que o OLI também ele permite que visualizemos o código em assembly, né? Mas aqui a visualização de código do AIDA é bem melhor do que a do OLI. Então uma dá para complementar a outra. Bruno, sim, poderia. Poderia ir direto no D&D. Aqui eu só estou apresentando mais opções. Mas, como eu disse, a análise parte de cada um. Cada um preferir. E aí vai usando uma ferramenta, outra. Então estou apresentando outra ferramenta. Que o AIDA é muito utilizado para análise estática, análise de código. O OLI é quando nós queremos executar algum trecho do código para verificar o que ele retorna e tudo mais. Então tá, essa primeira aba é o código. A segunda aba, o HexView, é a visão em hexadecimal do código. É a visão bruta, né? RAW, visão cru do código. E na instrução onde você tiver é o que vai aparecer lá no HexView, o equivalente em hexadecimal. Ó. Eu cliquei em cima dessa cal aqui, ele destaca os opcodes dessa cal, o hexadecimal dessa cal. Depois nós temos o que chamamos de tabela de exports. Exports são todas as funções que o executável exporta para as outras aplicações. Só que em executáveis comuns, a tabela de export não existe praticamente. Esse que mostra aqui start, ele na verdade não é o export. Os exports eles são utilizados pelas DLLs, porque pensa na função de uma DLL. Uma DLL tem a função de exportar funções para as outras aplicações, igual a kernel 32 do Windows. A kernel 32 exporta, por exemplo, a função writeFile para as outras aplicações utilizarem. Então, essas funções que as DLLs importam, todas as funções têm que estar na tabela de exports dela. Só que os executáveis, eles não exportam funções. Eles importam muitas funções. Então, por isso que aqui na tabela de exports só tem start. Que start seria o entry point, o código inicial do programa, não é um export em si. Aí sim nós temos a tabela de imports. Guilherme, sem problema não. Normal. Então a tabela de imports, ela sim é importante para numa análise. Porque aqui mostra todas as funções que o malware importa das bibliotecas do Windows. E com o tempo nós vamos conhecendo as bibliotecas do Windows mais a fundo e batendo o olho nessa tabela de imports, nós já descobrimos bastante funcionalidades que o malware tem. Por exemplo, eu sei que a DLL WinInit do Windows, ela é responsável por funções de rede, por exportar funções de rede. Então, se o malware faz uso dessas funções é porque ele tem conexão com rede. Lógico que hoje em dia isso é óbvio, né? Mas isso já é algo a mais.
É, Então aqui nós visualizamos todas as funções que o malware exporta do Windows. Ele utiliza as bibliotecas do Windows. Ó, create directory, create file, delete file. Se ele usa delete file é porque em algum momento ele apaga algum arquivo. Exit process, finaliza o processo. Find first file é usada para listar todos os arquivos de um diretório. Get current process. E essas funções é possível visualizar que cada uma faz lá na página da Microsoft, aquela a MSDN, página de desenvolvedores. Então, assim, junto com as strings, a tabela de imports, essa aba de imports aí, ela serve para dar um perfil inicial das capacidades do malware. Message box, ó. Em algum momento o malware deve exibir uma mensagem, uma caixa de mensagem, janela de mensagem, né? Reg, as que começam com reg são funções relacionadas ao registro do Windows. Write file, winexec, para executar algum programa no Windows. Não, o registro não captou nada. Porque é interessante, ó, que aqui na tabela, nos imports, ele só importa funções do registro para ler o registro, para não modificar e apagar ou criar chave. Então aí confirma que nós vimos pelo regshot, porque o regshot não pegou nada de modificação e nem criação de chave. E aqui nós vemos, ó, que ele só importa relacionado ao registro. Reg close key, fechar a chave, abrir a chave e pegar o valor da chave. Então ele só lê, não altera nada no registro. Então essa é a tabela de imports. Essa aba names são nomes de funções ou alguma variável, algum nome, uma string que o AIDA consegue recuperar de dentro do executável. Ó, esse F é de funções, ó. E se você clicar 2 vezes em cima do nome, ele abre o código equivalente ao nome. E uma coisa legal também é que no AIDA é possível renomear todos as informações aqui do código, é possível você renomear. Por exemplo, se numa call tem um endereço, igual esse daqui, você pode pôr o nome que você quiser nesse, de vez de ser sub 405F0, você põe o nome que você quiser. Conforme você vai analisando, esses nomes vão ajudando. Aí você fala, ó, essa função eu descobri que é responsável por enviar um e-mail. Então renomeio o nome dela para envia e-mail. E aí aqui nessa janela de nomes, vai aparecer envia e-mail já, por exemplo. Aqui é funções, somente funções que o AIDA conseguiu identificar dentro do código. Então são tanto as funções do Windows, né, da API do Windows, quanto as que ele identificou aqui, ó. As que ele identifica, ele põe um nome não muito amigável, que é sub, e o endereço da função, offset. Aqui temos a aba de strings, que assim como o programa strings e o OLI, que consegue exibir todas as strings de um malware, de um arquivo, o AIDA também consegue fazer isso. Aqui ele lista as strings desse executável. Só que quando instala o AIDA, ele não vem configurado corretamente as strings. Deixa eu ver se aqui tá errado, ainda não está configurado. Então, se nós clicarmos com o botão direito em cima dessa tela aqui e selecionarmos Setup,
nós podemos escolher quais os tipos de strings nós queremos exibir nessa aba. Ele só, por padrão, ele só vai pegar essas que estão marcadas aí. Então é bom selecionar as outras também. Pascal de 2 bytes não importa, porque uma string de 2 bytes não é nada. Unicode, Pascal 4 e Pascal Unicode 4. Então aí você dá OK. E aí ele vai exibir somente essas, agora sim, todos os tipos de strings. E aí ele fala onde no código essa string está, o tamanho dela, o tipo e a própria string. E se você clicar em cima, 2 vezes em cima de qualquer string, ele vai abrir o código que usa essa string aí. Por exemplo, nós já vemos aqui, ó, strings bem suspeitas. De novo. Tem essas strings, possivelmente deve estar ofuscada. Ó, vou descendo aqui. Ó, lembra que naquele get, ó, era passado tags HTML no get, ó, font, color, tal. Ó, uma string aqui, ó, font, color, gray, size 2. Então esse trecho de código através dessas strings dá para visualizar o trecho de código que usa ela. E aqui nós vemos um outro tipo de string meio doida. Essa é legal. A criptografia avançada que os caras usaram nessa daqui. Eu vou copiar aqui para vocês a string só para mostrar. Esse é um malware real, viu? Não é do livro, não, né? Não é fake. É um malware real. Pego aí por aí. Então estou copiando aqui esse padrão de strings. Vejam se vocês conseguem identificar o padrão que os caras utilizaram nessas strings aí. Ó, elas são strings meio estranhas, mas possuem informações legíveis dentro delas. Ó, por exemplo, essa aqui, ó. Vocês conseguem só de olhar saber o que elas significam? É bem simples, né? Uma forma muito fácil e altamente avançada para tirar essa ofuscação é só você usar o próprio bloco de notas para substituir. Você tira esses caracteres estranhos dela. Ó, o cerquilha substituir por nada. Aí você manda substituir tudo. Pronto, tirei todos os cerquilhas. Aí você tira %. Você tira o asterisco. E você tira o arroba. Pronto. Estão descriptografadas. Uma criptografia altamente complexa.
E aí nós temos as strings em formato legível. Ó, referente a Google Chrome, os nomes dos arquivos, a URL que ele acessa, ó, essa string aqui, ó, C2. Banco do Brasil, CMD RMDIR/S/Q Banco do Brasil, Banco Brasil. Outra URL, Brasil, hsbc.com, os diretórios GB plugin, atualização, outra URL, aqui ele acessa pelo get. Então o cara criou essa pseudo ofuscação, ó. Pode ter dois motivos, mas eu acho que é só por um. Eu não acho que é para dificultar a análise, porque é fácil descobrir. É para quebrar programas de segurança, para tentar enganar programas de segurança tipo antivírus, essas coisas, firewall. Porque eles quebram a string para que o programa de segurança não interprete como uma URL, por exemplo, sei lá, uma URL maliciosa, um comando. Porque, tipo assim, eu já vi vídeos dos caras que fazem malware falando o seguinte, ó, esse é o código do meu malware, aqui tem uma URL que ele vai atualizar o malware, tal. E aí ele compila o código, depois submete ao vírus total. Aí o vírus total vai identificar aquilo lá como um malware. Aí depois ele mostra, ó, se eu fizer isso nessa URL, ó, tipo, se eu adicionar caracteres estranhos no meio da URL, da minha string da URL, tipo, quebrar a URL em vários pedaços, em várias partes de strings, e depois fazer uma função para juntá-las de novo, e aí ele compila esse novo malware com essas strings quebradas, e aí ele submete para o VirusTotal. O VirusTotal ele não reconhece mais como um malware aquilo lá, porque muitas vezes os antivírus eles são baseados em assinaturas, né? Lógico que hoje em dia eles não usam só assinaturas, mas uma das formas de identificação de vírus é por assinaturas. Assinaturas é uma sequência fixa de bytes que o cara identifica como malware, tipo uma assinatura do malware. Ele fala, ó, se o arquivo, esse executável, tiver essa sequência de bytes, então eu identifico ele como um malware. E aí se os caras quebrarem, por exemplo, as strings e as assinaturas forem baseadas nas strings, aí ele vai conseguir quebrar a assinatura, porque a string já vai estar diferente, os bytes vão ser diferentes, e aí o antivírus não vai mais reconhecer como aquilo lá como um malware. Então, basicamente é para tentar ofuscar ou dificultar a ação dos programas de segurança. Esse tipo aqui de ofuscação. Sim, somente a análise por assinatura é falha. Não é só utilizada a análise por assinatura. Os antivírus eles usam várias outras análises. Eles chamam de heurística, né? Análise heurística. Mas mesmo assim pode ser que só se você alterar alguns bytes de um arquivo, de um malware, o antivírus não identifica ele mais como malware. Depende da qualidade do antivírus, né? Então eu creio que esse tipo aqui é feito para isso, para tentar enganar os programas. A não ser que o cara achou que realmente ia enganar as pessoas com esses dados aí. Lógico que como eu já sei isso, eu já analisei, foi rápido, mas qualquer um que ficar, sei lá, alguns minutos olhando para essas strings vai descobrir o que elas estão tentando esconder aí.
Então aí nós descobrimos mais algumas strings. Então essa é a aba de strings do IDE. Para copiar, clicar com o botão direito aqui na aba de strings, copy. Só que ele copia todas. Aí eu apaguei as que eu não queria do bloco de notas. Deixei só aquelas lá. Então a aba strings é bastante útil também. Essas duas abas eu não sei dizer exatamente o que elas são, mas elas não são utilizadas praticamente nas nossas análises. Eu nunca utilizei essas abas. Se fosse uma por uma ia demorar bastante, né? Então vou voltar aqui de novo para o código inicial do malware. Se vocês forem aqui no Exports, clicar duas vezes em Start e volta para a primeira linha de código do malware, que é o Public Start, que é o Entry Point. Então para comparar com o OLI DBG, para vocês verem como que é em cada um, eu vou abrir o OLI também. O mesmo arquivo eu vou abrir no OLI. Deixa eu puxar aqui os painéis. Ó, vocês veem que aqui, ó, a primeira instrução é o push ebp 41b616. Ó, a primeira instrução aqui também, ó, é a mesma instrução, ó, do start, push ebp, está no mesmo offset. Então é o mesmo código assembly, só que visualizado de maneiras diferentes, né? Se nós formos fazer uma análise do código, o ideal é tentar descobrir o que o trecho de código faz, não o que cada instrução por instrução faz. Primeiro eu vou tirar esses opcodes aqui, porque a visualização fica mais poluída, eu acho. POC 0. Deixar só o código mesmo. Então, a princípio, o que nós temos que analisar são as calls, as chamadas de funções. Então, aqui nós vemos, começou com push e logo tem a primeira call aqui, ó. Call sub 45e F0. Vou clicar duas vezes em cima dela. E aí é aberto o código dessa call, ó. O código dessa call é pequeno, mas dentro dela nós vemos que tem outras calls, ó. O legal é quando você clica em cima de uma instrução ou de qualquer coisa no IDA, no código do IDA, ele destaca todos os códigos iguais, todos os nomes iguais. Ó, eu cliquei na primeira call, aí todas as calls são destacadas. E mesma coisa se eu clicar num registrador, por exemplo, ó. Cliquei no EAX, aí em todos os locais que o EAX é utilizado, ele destaca também. Push, shore.
Então, como eu disse, o que nós temos que fazer é tentar identificar de forma geral o que o trecho de código faz. O que ajuda muito nisso daí são as funções que eles chamam, as funções da API do Windows e as strings. Porque se nós formos ir analisando todas as calls, entrando em call, é muito recursivo e nós nos perdemos. Por exemplo, vou clicar nessa call aqui, ó. Primeiro eu cliquei numa call, aí abriu esse daqui. Eu vou clicar nessa outra, aí abriu essa. Aí eu clico dentro dela tem outra call, aí abre outra. E aí ele termina aqui, ele volta. Então, às vezes isso daí vai entrando que você se perde. Não é recomendado fazer esse tipo de análise detalhada. O que eu faço? Voltando aqui, ó, no Start, começou o programa, tem a primeira call. Abri a primeira call, encontrei o uso de uma função do Windows, Get Module Handle. É uma função da API do Windows. Se eu não sei o que essa função faz, eu vou lá no Google e pesquiso o que ela faz. Get Module Handle. Ó, já o primeiro resultado apareceu aí. Obtei o identificador, o handle para um módulo específico. O módulo deve ter sido carregado pelo processo que o chamou. E aí ele dá todas as informações. Mas o getModuleHandle eu sei que é uma função que todos os processos têm. É uma função padrão do Windows. Então isso não importa para mim. Não preciso analisar o que essa função faz. Porque todos os processos, quando iniciam, chamam o getModuleHandle. Para ele obter um ponteiro do próprio processo. Para ele conseguir acessar o próprio processo na memória. Então, isso não importa para mim. Então eu sei que nesse trecho de código dessa primeira call, ele chama o getModuleHandle. Então ao invés de deixar o nome sub 405F0, eu posso renomear isso. Porque eu já vi o que ele faz de forma genérica, de forma geral. Para renomear, você seleciona o que você quer renomear, né? Igual está aqui selecionado. Clica com o botão direito e escolhe a opção Rename ou aperta a tecla N, a letra N. E aí você pode digitar o nome que você quiser. Ele só não permite que coloque nomes repetidos, que já existem aí no programa. Então eu vou digitar aqui getMod só. getModuleHandle. Porque já existe getModuleHandle em algum lugar. Então digitei, ó. E agora a call, esse nome aparece no código. E aí, quando eu bater o olho nesse nome, eu já vou saber, ó, esse trecho faz isso. Porque eu já analisei esse trecho. E esse nome ele é replicado, como eu disse, em todo o código. Ó, lá, se eu for lá na aba de funções, vai ter uma função com o nome que eu coloquei. getModuleHandle. E clicar 2 vezes eu chego nessa função. Então esse processo de analisar um trecho de código, tentar identificar o que ele faz e renomear para um nome que faça sentido, ele é muito importante nessa análise estática de código. Porque com o passar da nossa análise, o tempo da nossa análise, ela vai ficando mais completa e as peças vão se encaixando. Porque pode ser que em outro trecho de código eu use a mesma função. Então aí eu vou bater o olho e falar, ó, já sei que esse trecho, essa call chama essa mesma função que eu já analisei. E isso vai fazendo sentido.
esse tipo de análise que eu estou mostrando esse pedacinho aqui só, ela é a análise mais difícil que tem da engenharia reversa. É a análise estática, que é a análise de código. É a mais trabalhosa, que leva mais tempo e é a mais difícil. Ela exige que nós estudemos bastante a linguagem assembly, o comportamento, né, do malware. E a princípio ela é bastante difícil, não é uma coisa fácil. Mas também depende da nossa necessidade, né? Se nós temos a necessidade de ter uma análise bem detalhada ou não. E lógico também do tempo que nós temos disponível para essa análise. E prática. É escovação de bits mesmo, que você tem que ir lendo código por código, linha por linha, função por função e tentar decifrar o que faz. E em empregos em grandes empresas, se você for trabalhar só com análise de malware, eles cobram esse tipo de análise. Eles cobram principalmente, eles vão pegar uma listagem de código, tipo essa listagem que está aqui, essas funções aqui, ou lógico vai ser um pouco maior e vai falar para você, ó, leia essa listagem sem ajuda de nenhuma ferramenta e me passe o que ela vai retornar, o que essa função vai retornar, qual o valor final. É tipo uma análise de algoritmo que nós tínhamos na faculdade. Então é importante essa análise nesse caso. Mas caso você vai fazer análise de malware para a empresa onde você trabalha e tipo, você quer descobrir o que o malware faz, não quer descobrir como que funciona um algoritmo dele, uma coisa assim, você talvez não precise fazer essa análise. Também vai do gosto de cada um, né? Se acha legal fazer isso ou não. Então, falando isso só para falar que não é fácil mesmo. E um método que funciona melhor é esse de ir analisando e renomeando. E outra coisa, o que funciona bem nesse tipo de análise é o uso do debugger em conjunto com o disassembler. É o uso do OLI em conjunto com o AIDA. Porque executar o trecho de um código é mais fácil do que você analisar ele estaticamente. Então você pode ir executando aqui no OLI, aí você vai observando o que as funções fazem, o retorno, aí você vai renomeando, deixa eu fechar isso aqui, você vai renomeando no AIDA o que você vai encontrando lá no OLI. Ó, vou clicar nessa segunda call aqui. Ó, é uma função enorme, ó. Uma tripa a função. Ó, vou descendo aqui. Ó, começa a ter mais informações dessa função, ó. Get current process, API do Windows. Ó, isso daqui é uma string, ó. O AIDA põe as strings assim, ó, em formas de comentário aqui, que é aquela string criptografada, né, que nós encontramos, pseudo-criptografadas. E com as strings é a mesma coisa, se você quiser você pode renomeá-las também. Quando você quer renomear um comentário, que é nesse caso aqui, ó, depois do ponto e vírgula um comentário, você clica no botão direito e Enter Comment. E aí você coloca o comentário que você quer, ó. Tipo, essa string é igual a... Eu não vi direito aqui a string. E aí o que você escreveu fica como comentário. Então aí você vai analisando o código. Ó, tem várias strings. Tipo assim, eu bati o olho nessa call aqui, que é uma função gigante. E ela tem várias funções dentro dela, várias strings.
Eu suspeito que essa call seja o main do programa, seja a função principal do programa, do malware. Sendo assim, eu vou lá e renomeio o nome dessa função para main, o principal. É possível navegarmos no código do AIDA aqui nessas setinhas, ó. A setinha para trás eu volto para a tela de código que eu tava. Para frente, vai para frente de novo. Então, essa call que eu chamei, eu suspeito que é o main, o principal do programa. Então, eu vou renomear para o principal. Agora eu já bato o olho, eu sei que esse aqui é principal. Então aqui eu vou descer para um trecho de código, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Ó, desci um pouco o código até chegar nessa string aqui, ó. Essa string, se eu não me engano, ela tá escrito português. É uma string que estava meio ofuscada que equivale a português. Então vou renomear aqui para string string português. Se quiser eu posso renomear aqui o nome também, como se fosse o nome da variável. Ó. Então a variável chamada string str português, tá? Aqui eu tenho uma call. Eu entrei nessa call. Isso aqui na verdade não é instrução, Carlos. Boa pergunta. É só para falar que isso aqui é um endereço de memória. O AIDA põe essa palavra offset para falar que isso aqui é um endereço de uma memória dentro do programa. É tipo, isso aqui está falando, essa string que está aqui está no offset tal. Seria esse offset aqui. Só que eu renomeei para ficar mais fácil de visualizar. Então offset não, a palavra offset não é uma instrução. Então tem uma call embaixo dessa string. Só de bater o olho ela não tem nenhuma função do Windows. Então eu não consigo entender o que ela está fazendo assim só de bater o olho, ó. Então eu posso até renomear ela, tipo indefinida. Eu entrei nela e não descobri o que ela faz. Tá. Depois eu vou ter outra call aqui. Eu vou clicar nela. Ó, essa aqui já é mais fácil de possivelmente entender o que ela faz, essa função. Olha, tem uma call para uma função do Windows, ó. Get System Default Lang ID. Ver Language Name. Se procurarmos no MSDN, dá para descobrir o que essas funções fazem, mas pelo nome já dá para ter uma ideia. Pegando o número de identificação da linguagem do sistema, do idioma do sistema, porque cada idioma no Windows tem um número de identificação, português, inglês, etc. Tem um ID. E depois ele obtém o nome propriamente dito da linguagem do sistema. Ver language name A.
Então aqui essa função, em geral, ela serve para tentar descobrir, para obter qual é o nome do idioma do sistema. Então eu posso renomear ela já para alguma coisa que faça mais sentido, tipo get idioma. Deixa eu ver aqui embaixo. Essa aqui não tem nada assim aparentemente que seja fácil de identificar. Só que aí eu tenho a chamada essa função, depois eu tenho um JNZ, que é um if. Ó, se não for zero, pule para esse trecho aqui. Vai vir um sleep e continuar a execução. Se for zero, ele vem para esse código abaixo aqui. E aqui nós vemos outra string, ó, Brasil. Eu renomeio para Brasil. E ele chama de novo, aqui, ó, vê que aqui ele está repetindo a mesma função. Ó, aquela função que eu não consegui descobrir o que é. Depois ele tem uma chamada para a mesma função de pegar o idioma. E aqui ele tem a mesma call que ele chamou antes. Depois isso aqui indefinido 2. E aí ele tem outro JNZ. Se não for zero, você continua a execução aqui no sleep. E se for zero, ele tem uma call aqui, ó. Esse bloco pequeno aqui. Ah, muito bom, Débora. Isso eu acho que era uma coisa que eu tinha que falar, mas eu esqueci aqui. Você observou muito bem. Essa instrução deve ser para descriptografar a string, né? Ao tirar essa ofuscação. Muito bem visto, Débora. Então, é exatamente isso. Eu não lembrava disso. Muito legal. Então, vou renomear de indefinida, vou pôr para decrypt string, str. Ó, aí já vai fazendo mais sentido. Ó. Ele tem a string, e é uma coisa que eu falei em outras aulas, né? Sempre embaixo de uma string, possivelmente tem a função que faz a descriptografia. Legal. Então aqui tem a do get idioma de novo, e aqui tem a indefinida 2. Para obter o valor correto, o que essa função faz correto, eu poderia ir lá no OLE, colocar um breakpoint nesse endereço dessa call indefinida e observar o que está acontecendo e o que ela vai retornar. Mas aqui nós estamos em cima da hora já e não dá tempo de fazer isso. Mas aí aqui, como eu disse, se essa segunda opção não for verdadeira, ele vai chamar esse trecho de código aqui, ó, call sub tananã. Deixa eu ver o que tem dentro dessa call. Uma função grande, free library, exit process. Tem a função aqui exit process, finalizar o processo, dentro dessa call aqui. Então posso renomear aqui, ó, essa call para finaliza o processo. Se eu pôr exit process vai dar conflito com outro nome.
Finaliza process, mistura de português e inglês. Então, lógico que isso é uma análise bem rápida e tosca assim, desse trecho de código. Mas baseado só nisso daqui que nós vimos aqui nesse trecho, de análise dessas funções e dessas strings, o que nós podemos suspeitar que esse trecho de código faz? O que vocês arriscariam a dizer? Lógico que para comprovar isso é só executando lá no debugger ou analisando o código com mais calma. Mas o que vocês poderiam dizer desse trecho aqui? A partir daqui, vem aqui, vai até aqui. Alguém arrisca? Isso está bem no início do programa, do malware. Está lá no código, bem no comecinho do código do malware. Nada? Vocês estão aí? Não estão mais? Será que tem lag na sala? Tá demorando de aparecer alguma coisa aqui. Bem, eu vou falar. Mas, tipo, baseado só nisso daqui. Ninguém arrisca nada. Não precisa ter medo de errar não, pessoal. Pode falar qualquer coisa que vier na cabeça. Ninguém é o dono da verdade, né? Então, se eu visse isso no malware, só até aqui, esse código está no início do malware, eu vi esse uso aqui, ó, string português, depois obtenho o nome, o idioma do sistema operacional, string Brasil, obtenho o idioma, depois tem uma call aqui, uma condição aqui, depois uma call que finaliza o processo e a outra continua a partir daqui. Eu diria que nesse início de código o malware está tentando descobrir em qual versão de Windows ele está sendo rodado, se ele está sendo rodado realmente em um Windows com o idioma português do Brasil, e caso ele não esteja sendo rodado num Windows em português do Brasil, ele mata o processo. Ele vai enviar essas informações depois também, naquele get. Ele vai enviar. Mas pelo fato de ter aqui essa função que lá embaixo tem o exit process, aqui, ó, exit process, eu imagino que ele está validando o sistema onde ele está rodando, porque ele só quer atacar o computador do Brasil. Então, se o computador tiver em inglês, Windows, ele não vai executar. Eu imagino que seja isso. Por que eu estou falando isso? Porque primeiro ele tem string português. Isso daqui está no código fonte dele. E aí ele vai ter lá get idioma. E ele vai comparar se o idioma é o português. Beleza. Depois ele tem string Brasil. E tem aqui, ó, get idioma, que pega informações do idioma do sistema. E aí ele deve comparar se o país é Brasil. E se a comparação não for certa, ele deve finalizar o processo. E se for correta, for português do Brasil, ele continua aqui, ó. Então, é uma suposição. Lógico que isso tem que ser confirmado com a execução do malware. E a partir daí daria para fazer vários testes.
Sim, porque ele é um malware feito para o Brasil, né? É para atacar banco brasileiro, plugin do Brasil. Não faz sentido ele rodar no um computador americano, por exemplo. Na maioria das vezes não faz sentido, né? Ou outro idioma. Mas isso daria para, tipo, tentar rodar um malware num computador, num Windows em inglês. Ou executar esse trecho aqui no Oli e ver se realmente é isso que vai acontecer. Então são inúmeras as possibilidades para essa análise. Os malwares eles são focados, né? Eles são focados num país ou num banco específico, nesse caso se for treja bancário. Então não faz sentido ele rodar no computador de um americano, se o cara não utiliza os bancos brasileiros. Isso foi só esse trechinho de código, né? Você vê que tem um código gigantesco abaixo. Guilherme, essa instrução, se não me engano, chama exchange. Eu acho que ela muda, eu não sei te falar exato. Ela muda uma string de um lugar para o outro. De cabeça eu não me recordo bem. Esse XCHG é exchange, a instrução. Mas é fácil encontrar o que ela faz aí na net. Esse nome é estranho, parece chinês. É, troca o conteúdo do operando de destino e do operando de origem. Eles alteram o valor de um para o outro. Pega o que está no EDX, joga no EAX, e no endereço de memória que o EAX está apontando, e do EAX para o EDX. Ele troca os valores. Então, beleza, pessoal. A aula de hoje era até aqui. Para nós termos esse perfil inicial aí do AIDA e de outras coisas que nós vimos. Nós vamos usar o AIDA em outras aulas também. Então, como eu disse, esse tipo de análise é o mais complexo e o mais trabalhoso. Mas não é impossível, né? Se gostar e tiver tempo, paciência, dá para obter as informações aí dessa maneira. Isso é uma coisa que é muito difícil automatizar. Por isso que não existe sandbox que faz essa análise estática automática. Que tem que ter uma pessoa analisando esse código aí. Então era isso, beleza? Então amanhã estaremos de volta. E encerramos hoje por aqui. Obrigado a presença de todo mundo aí. Boa noite. E até amanhã, pessoal. Bom descanso para todos. Valeu, abraço.